almoço para a gente almoçar. Eu falei, tá bom, tia, eu vou lá. E eu pedindo discernimento para o Senhor. E quando ela saiu, o Espírito Santo de Deus colocou meu coração, vai orar. E eu falei assim, eu vou dar mais uma lida na palavra. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre mim e falou assim, vai orar. Aí eu larguei o caderno e eu comecei a orar. E depois eu comecei a meditar na palavra que o Senhor me deu, que foi em Salmo 143. Aleluia, glórias a ti, Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Que diz assim: atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responda-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. O 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plano. E quando eu li essa palavra, e ali eu entendi porque o Espírito Santo de Deus estava mandando eu orar. Porque aqui diz a respeito da história de Davi. Davi, ele começa a fazer uma oração ao Senhor. E aqui, Davi, a palavra do Senhor diz que Davi, ele começa a suplicar ao Senhor. Porque, digamos que no Salmo 143, relata que Davi está vivendo em um momento de perseguição. E ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a pedir para Deus livrar ele dos seus inimigos. E ali quando o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar em mim, eu falei, nossa, uau, agora eu entendi o que Deus estava querendo que eu fizesse. Como Davi. Orasse, porque tem coisas, igreja, que no mundo carnal a gente não vai conseguir respostas. A gente só vai conseguir respostas no mundo espiritual. Tem situações em sua vida, igreja, que possa ser que você tenha o seu melhor amigo, você tenha alguém tão íntimo de você que você vai lá e pede ajuda e essa pessoa ela vai te socorrer. Só que nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer que você tem que suplir a Ele, você tem que chegar até Ele. E você só vai conseguir chegar até Deus no sentido de oração. Você tem que suplir, aleluia, orar para Deus no sentido de você se abrir em oração. É só nesse momento que você, digamos que você vai ter algumas respostas em relação a algumas coisas. E quando o pastor falou a respeito do tema, que fala a respeito do Espírito Santo de Deus, aqui no Salmo 143, 10, o próprio Davi fala, né? Guia-me pelo teu bom Espírito. E aqui eu entendo que é o Espírito Santo de Deus. E às vezes, igreja, a gente quer ser guiado por algumas coisas, mas a gente não entende que a gente só pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a gente só pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em sentido de oração, quando a gente tem uma vida em oração. Quando você tem uma vida de oração diante de Deus, quando você tem uma busca diante de Deus, não tem como o Espírito Santo de Deus não ser o seu melhor amigo. Quando você tem uma vida constante, digamos que no sentido de oração, não tem como você não ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Digamos que quando você tem uma vida de oração constante ao Senhor, é onde, digamos que é uma oportunidade de o Senhor se revelar em ti. É como se o Senhor quisesse se revelar, mas Ele entende que às vezes você está procurando coisas aonde não é para procurar. E são coisas que você vai encontrar apenas no Espírito Santo de Deus. Digamos que o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer discernimento. O Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer, digamos que, discernimento de algumas coisas que você não tem. E é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso sobre a sua vida. E quando eu comecei a ler essa palavra e eu estava em casa, o Senhor falava que haveria pessoas aqui como o rei Davi, com medo, se escondendo, fugindo, aflito, desesperado.
Quando eu comecei a orar, o Senhor revelou a mim que haveria pessoas que estavam com muito medo. E eu quero te dizer a respeito em relação a medo, igreja. Digamos que quando nós temos medo, o medo te impede de você viver a plenitude de Deus. O medo, ele te impede de você fazer coisas sobrenaturais. Porque nós somos, digamos que, cristãos que vivemos o sobrenatural de Deus. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, você tem que entender que você não vive mais o natural. Você vive o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, igreja, tem que ter muita coragem. Não é fácil. E essa coragem, digamos que não vai vir do seu braço. Essa coragem não vai vir de você. Essa coragem só vai vir através do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Senhor fala que Ele nos deu o espírito de ousadia. Aleluia. Então entenda que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te encorajar para algumas coisas. O Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer coragem para enfrentar algumas coisas que você tem que enfrentar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer, aleluia, como se fosse combustível de você, digamos que, adquirir algumas coisas que você sabe o que você tem que ter. Coragem. Coragem de anunciar o pecado. Aleluia. Coragem de viver verdadeiramente um evangelho, a qual a palavra do Senhor diz que nós temos que viver. Coragem de você dizer: ei, isso aqui está contra a palavra do Senhor. Coragem de você entrar na sua casa e você não aceitar mais situações que estão andando sobre a sua casa. Aonde o inimigo, ele está, digamos que, ganhando território. Só que nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te encorajar e você não aceitar mais isso sobre a sua vida. Aleluia. O Espírito Santo de Deus hoje, nessa noite, ele te traz para te trazer coragem. Ele te trouxe aqui para te trazer, para te dar, liberar sobre a sua vida coragem. Eu falo isso, igreja, porque eu falo que quando a gente estuda da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela primeiro vem a nós. E depois a gente libera para a igreja. Alguns irmãos aqui sabem que eu tenho eu acredito que todos nós temos o chamado de ministrar a palavra de Deus. Só o que falta em nós é coragem. E às vezes, digamos que eu tenho um pouco de medo. Só que eu entendi e eu deixei o Espírito Santo de Deus habitar em mim. E eu falei: não, se o Espírito Santo de Deus está comigo, eu tenho que ter espírito de coragem. Eu tenho que quebrar isso, eu tenho que romper isso. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, como diz aqui a palavra do Senhor. Davi, quando ele está orando aqui ao Senhor, no Salmo 43:10, ele diz: Senhor, que eu possa fazer a tua vontade. Me traga o teu Espírito bom, o teu Espírito Santo. Ou seja, digamos que Davi, sendo rei, ele entende que ele precisa do Espírito Santo de Deus. E nós temos que entender, igreja, que eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que a nossa casa precisa do Espírito Santo de Deus. Você tem que entender que você é dependente do Espírito Santo de Deus. Você tem que saber que a sua família precisa do Espírito Santo de Deus. Que a sua empresa precisa do Espírito Santo de Deus. Que o seu trabalho precisa do Espírito Santo de Deus. Porque digamos que quando nós queremos fazer a vontade de Deus, às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus pelas nossas ideias. Eu vou fazer assim, 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 porque assim dá para me fazer. Só que quando a gente entende que a gente é dependente de Deus, a gente é dependente do Espírito, não é mais as suas vontades que vive. Você tem que fazer o que o Espírito Santo de Deus diz a você fazer. O Espírito Santo vai exigir coisas de você, igreja, que vai te deixar até constrangido. Mas queira viver a vontade de Deus. Queira fazer a vontade de Deus. E uma coisa que eu estava
eu estava meditando na palavra e o Espírito Santo estava ministrando sobre mim. A dificuldade que nós temos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele fala individualmente conosco. O Espírito Santo de Deus, ele fala a respeito no sentido de culto, no sentido de igreja, mas mesmo assim a gente recua. É como se ouvisse de um ouvido e saísse do outro. O Espírito Santo de Deus fala conosco e é como se ele falasse uma coisa e a gente agisse de outra forma. Só que entenda, a igreja, que quando a gente é obediente, como a irmã Claudete acabou de falar aqui a respeito de dízimos e oferta, quando você é obediente, tem momentos que você não precisa nem sacrificar por conta da sua obediência. Às vezes você está sacrificando demais, mas é porque você não está sendo obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Entenda que a obediência, ela gera milagres sobre as nossas vidas. Entenda que a obediência, ela vai liberar coisas sobre a sua vida extraordinária, mas é porque você foi obediente ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, igreja, digamos que ele é como se fosse um professor nosso. Ele vai nos dando o discernimento, vai nos dando a estratégia correta de fazer as coisas, e as coisas vão fluindo. Eu tinha mencionado isso com a igreja, quando o pastor tinha falado para mim falar a respeito de dízimos e oferta no início do ano. E eu tinha mencionado que em relação ao meu trabalho estava muito fraco. E eu estava muito tempo vago. E eu tinha até falado para a igreja, compartilhei com a igreja, eu falei assim, poxa, eu estou com tanto tempo vago, para que eu vou ficar com esse tempo vago? Eu vou ficar gastando com televisão, Netflix, eu vou ver o que Deus tem. Se eu estou tendo tempo é porque Deus tem alguma coisa, Deus quer fazer alguma coisa. E foi aonde o Senhor, ele começou a colocar o desejo de mim de ensinar a palavra de Deus aos adolescentes. E ali eu comecei a orar a Deus, eu comecei a pedir estratégia para Deus. Eu falei, Senhor, como que eu vou fazer para aplicar a palavra de Deus com os adolescentes? Algum deles é em Guarulhos, tem a Sofia que estuda até 9h pouco da noite. Eu não sei como eu vou fazer. E eu comecei a orar para Deus e pedindo discernimento para Deus. Porque eu estava identificando que o Espírito Santo de Deus estava me direcionando para algo. Ele estava me dando sinais de coisas para me fazer no sentido da obra de Deus. E às vezes, igreja, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te dar sinais. E você sabe que Deus está te dando sinais. Você sabe que o Espírito Santo de Deus está te dando sinais. Mas é aquilo que a gente acabou de falar. Nós não damos a mínima importância. Nós não queremos obedecer. Nós continuamos sacrificando. Só que nessa noite o Senhor quer falar para você que é o momento de você parar de sacrificar. E é o momento de você começar a obedecer. E quando você obedecer, você vai ver que coisas começarão a fluir sobre as suas vidas. E ali quando eu comecei a fazer, digamos que, um discipulado com os adolescentes online, eu comecei a perceber que a área do meu trabalho começou a andar, começou a fluir. E ali eu entendi o que o Espírito Santo estava me induzindo. Era como se o Espírito Santo falasse assim, peraí, eu vou ter que dar uma tocadinha aqui, né? Mexer aqui para ela entender, identificar o que ela tem que fazer. Agora ela entendeu, então agora as coisas fluem. Então digamos que tem áreas em nossas vidas, igreja, que vai ter momentos que vai começar a sair do lugar. Só que entenda que é Deus te dando direções. É Deus te dando discernimento de algumas coisas. Mas seja obediente e obedeça aquilo que o Senhor quer fazer sobre você. Seja obediente ao Espírito Santo de Deus. Você vai ver que algumas coisas vão começar a fluir sobre a sua vida. E quando eu estava nesse processo de ensinar os adolescentes, eu vi que as coisas começaram a fluir e começou a andar. Eu falei, glória a Deus por isso. E quando eu comecei a analisar alguns sentidos em relação aos adolescentes, eu percebi que Deus, ele queria falar comigo em relação a algumas coisas. Era como se Deus quisesse despertar o chamado que havia dentro de mim. É como se o Espírito Santo de Deus colocasse sementes dentro de mim e era o momento dessas sementes começar a dar frutos. Igreja, por que eu estou dizendo isso?
Quando Deus começou a ministrar sobre mim a respeito disso, eu falei, Senhor, eu não quero falar de mim, eu quero falar da sua palavra. Só que Deus falava que quando eu falo de mim, eu estou falando dele. Porque eu vivo para ele. Eu acredito nele. Eu ando com ele. A minha esperança está nele. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele fala para você que você vive dele. Que a sua esperança tem que estar nele. Que você tem que começar a entender que a sua vida está totalmente nas mãos dele. Aleluia. E nessa noite, o que o Senhor ele fala sobre mim para você, igreja, é que o que falta é você dar espaço ao Espírito Santo de Deus, a começar a te dar direção. É como se o Senhor hoje nessa noite te trouxesse aqui e falasse assim, ó, o que você precisa é do Espírito Santo para te dar discernimento em relação a algumas coisas. Porque senão você vai viver como o rei Davi no Salmo 143. Eu entendo que Davi, ele estava vivendo em um momento de medo, um momento de angústia, um momento de pânico. E digamos, igreja, que nós hoje estamos vivendo em momentos assim, de medo, de angústia, de pânico, assustado com as coisas. É como se a gente não tomasse posse daquilo que é falado, daquilo que é pregado sobre esse altar. Eu não sei se a igreja tem percebido, mas digamos que está sendo um tempo onde o Senhor está falando com a sua igreja o tempo todo. O Espírito Santo de Deus está trazendo palavras proféticas, o Espírito Santo de Deus está trazendo direcionamento para nós, mas é como se nós estivéssemos como o rei Davi, querendo fugir, sair correndo, porque está com medo dos seus inimigos. Entenda, igreja, que nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para você parar de fugir, para você não ter mais medo, para você não ter mais pânico de situações que estão acontecendo sobre a sua vida. É como se o Espírito Santo de Deus te trouxesse nessa noite e dissesse para vocês, olha, palavras estão sendo lançadas, tome posse daquilo que o Senhor já entregou à igreja. Nós entendemos, igreja, que a nossa igreja é uma igreja profética, e nós sabemos que Deus tem liberado palavras proféticas sobre esse altar. Só que às vezes, igreja, parece que nós não tomamos posse daquilo que já recebemos. O medo vem, a insegurança vem, é como se Deus liberasse, mas o medo ele chega e ele rouba. É como se Deus desse a direção, mas digamos que o pânico vem e você perde. Aí o culto acaba, a semana chega, aí a gente começa com as mesmas coisas. Aí você vai conversar com o irmão, o que aconteceu? Aí o irmão vem com o mesmo assunto. Não estou te criticando, igreja, mas eu estou te dizendo que a nossa igreja é uma igreja apostólica. Digamos que é uma igreja que tem palavras proféticas. E eu falo isso, igreja, porque eu faço parte desse ministério. E o Espírito Santo de Deus começou a me ministrar a respeito disso. O Espírito Santo de Deus falou assim, Jéssica, até quando esse medo vai te impedir de você viver a vontade de Deus? Até quando esse pânico vai te paralisar naquilo que eu quero que você comece a fluir? Até quando você vai ficar fugindo do seu chamado? Até quando você vai sair correndo do seu chamado? Porque a palavra de Deus diz aqui que Davi está fugindo dos seus inimigos poderosos. Só que às vezes a gente está fugindo do nosso chamado, a gente está fugindo da nossa responsabilidade, a gente está fugindo daquilo que o Senhor está querendo exigir de nós como cristãos. Só que nessa noite o Espírito Santo de Deus está falando para você não fugir mais, porque Ele está com você. O que Ele quer apenas é a obediência. E quando você começar a obedecer, você vai ver o milagre que o Senhor irá fazer sobre a sua vida. Eu falo isso, igreja, porque um certo tempo, esse ano eu falo que foi um ano onde o Senhor mais falou comigo, foi esse ano. Eu acho que nunca teve um ano que o Senhor falou tanto comigo. E o Senhor falava a respeito disso. Até quando você vai fugir? Eu te dei espírito, não te dei espírito de covardia, mas sim espírito de ousadia. Aleluia.
E quando eu comecei, digamos que, praticar aquilo que o Senhor estava mandando eu praticar, quando eu comecei a fazer aquilo que o Senhor estava mandando eu fazer, eu vi que as coisas elas foi fluindo. Eu vi que o medo aos poucos foi indo embora. Aleluia. Eu vi que a coragem estava vindo sobre mim. Eu percebi que o Espírito Santo de Deus, ele foi me conduzindo. Esses dias eu estava tendo uma certa reunião lá em casa, e eu descobri na grande verdade, que eu não sou tímida. Eu achava que eu era tímida, só que eu descobri que eu não sou tímida. Eu sou quieta, mas eu não sou tímida. E eu falei assim, poxa, eu tenho que começar a me movimentar para o reino de Deus. Porque quando a gente começa a se movimentar para o reino de Deus, as coisas começam a fluir. Porque às vezes, igreja, nós achamos que as nossas vidas elas não estão fluindo por conta de fulano, por conta do vizinho, por conta de sei o quê. Mas às vezes sua vida não está fluindo porque você não está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer. Digamos que a sua vida ela não está andando porque você não está sendo obediente em relação a algumas coisas que o Senhor está mandando você ser obediente. Teve um certo dia que o pastor Henrique estava pregando, e o pastor Henrique estava falando a respeito da palavra de Deus, e ele falou que seria uma noite onde o Senhor começaria a falar com, digamos, com os da casa. Aí eu falei assim, o Senhor vai falar comigo. E ali o pastor Henrique começou a pregar, começou a falar da palavra de Deus. E era uma semana onde eu tinha que tomar uma certa decisão. Eu e o Yuri teríamos que tomar uma certa decisão. E eu confesso para você que eu estava com muito medo de tomar essa decisão. Só que o pastor Henrique, digamos que conduzido pelo Espírito Santo de Deus, estava liberando a palavra profética sobre a igreja. E ali eu entendi que eu teria que receber aquilo no reino espiritual, porque foi como eu acabei de falar. No fato de nós sermos cristãos, nós temos que entender que nós vivemos o sobrenatural de Deus. Então nós temos que crer no reino espiritual de Deus e adquirir no reino espiritual de Deus. E ali ele começou a pregar e eu falei assim, o Senhor tá confirmando algo aqui. Aí ali eu tomei posse. Só que eu estava ali no canto, igreja, e assim quando o pastor Henrique começou a terminar a ministração dele, começou a me dar um medo. Eu falei assim, Senhor, eu não vou não. Estava acho que igual o rei Davi, saindo correndo, fugindo. Eu falei, não vou não. Aí ali eu falei assim, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo, senão eu não vou. Aí a Aline estava aqui, Deus usou também, a Aline veio até mim. E eu entendo que não foi a Aline, mas foi o Espírito Santo de Deus. E ela chegou até mim e ela falou assim, por que temas, menina? Por que tem medos daquilo que eu, seu Deus, é capaz de fazer sobre a sua vida? E ali eu tomei posse novamente daquilo que estava sendo liberado através do pastor Henrique. E eu tenho certeza, igreja, que às vezes acontece isso com você que está aqui. O Senhor, Ele fala algo sobre a sua vida, ou algo sobre você, dá direcionamento para você. Você toma posse, mas aí quando você olha a sua realidade, não bate com a sua realidade, aí você desmoronece, aí você, digamos que desiste. Você não quer mais. Só que nessa noite entenda que o Senhor quer que você tome posse. Que você faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Que você tenha coragem, aleluia, para fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer. Aleluia. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus está exigindo de você. Espírito Santo de Deus. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus está pedindo. Pode ser doloroso, pode ser que te traga medo, vai te trazer aflições, vai te trazer insegurança, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus diz que Ele está com você. Aleluia.
Entenda que você não está sozinho. Entenda que nessa noite hoje o Senhor, Ele diz que Ele está contigo, que Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Aleluia, glórias a Ti, Deus. E foram tantas palavras que foram ministradas sobre este lugar, e o momento onde o Espírito Santo de Deus falou tanto comigo foi a respeito de dízimos e oferta. Era sempre no momento de dízimo e oferta, o Espírito Santo falava comigo. Porque o que eu e o Yuri precisávamos, no caso, nós já tomamos posse, se tratava de algo financeiro. E a gente olhava a nossa realidade, a gente sabia que a nossa realidade não batia com aquilo que o Espírito Santo de Deus falava que ia entregar sobre nós. Igreja, saiba que quando o Espírito Santo de Deus começar a ministrar sobre você, não ache, digamos que, não, o Espírito Santo de Deus está falando isso, então tem que se encaixar com isso e com aquilo. Não vai se encaixar. Mas entenda que é um tempo de você viver o sobrenatural de Deus. É um tempo de você testemunhar aquilo que Deus fez sobre a sua vida. E quando você testemunhar aquilo que Deus fez sobre a tua vida, você vai entender que é um milagre. Porque aos olhos dos homens não era possível, mas aos olhos de Deus foi possível. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Teve uma vez que a Zuleika, ela estava ministrando aqui e ela começou a ministrar a respeito da casa dela. Aí ela começou a ministrar, eu falei, Jesus está falando comigo. E aquilo ali queimava dentro de mim quando ela falava. E aquilo ali continuava queimando dentro de mim. Teve uma certa vez também que a pastora fala, a princesa, né? Acredito que todos conhecem também como princesa. Ela teve a oportunidade de falar sobre dízimos e oferta. E ela também falou sobre a casa dela. E aquilo ali começou a queimar também dentro de mim. Eu falei, Jesus está falando comigo. E uma das coisas, igreja, que nós, como cristãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, o que sai da sua boca, ela nunca sai vazio. Ela sempre sai com poder e autoridade de Deus. Porque foram pessoas que subiram aqui no altar com apenas uma oportunidade tão pequena, mas que para mim foi algo que veio da parte de Deus, que entrou sobre o meu coração e começou a queimar dentro de mim. Teve uma vez também que o irmão Francisco pegou eu e o Yuri ali, lá fora, eu acho que ele vai lembrar disso, e começou a falar a respeito de algumas coisas. E ali ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus também. Você entende que a importância de você ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Você entende que a importância de você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, uma conversa não é apenas uma conversa. Digamos que ali é como se você fosse uma boca profética. O que sai da sua boca tem poder. O que sai dos seus lábios tem a unção de Deus. Então a gente tem que também aprender a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para quando as pessoas chegarem até nós, nós podemos dar um direcionamento da parte de Deus. Não a pessoa chegar em você e você falar assim, é mesmo, né? As coisas estão difíceis. É mesmo, né? Nossa. Não, é você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Para quando sair palavras da sua boca, seja palavras proféticas, palavras que vai ter, digamos que combustível na vida de quem está ouvindo. E entenda que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então o que sai da sua boca tem poder e autoridade de Deus. Assim como essas pessoas passaram sobre aqui e também às vezes falam com a gente, vocês são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então aonde você chegar, aonde você estiver, declare palavras proféticas, palavras abençoadas, palavras com direção da voz, aleluia, de Jesus, de Deus. E quando o irmão Francisco estava ali conversando com a gente, eu e o Yuri, a gente foi embora. Mas acredito que Deus já tinha liberado nesse tempo.
E ali eu fiquei meditando um pouco no que Deus tinha falado. Foi como se fosse uma retrospectiva. Quando o irmão Francisco falou, foi como, não sei se para o Yuri foi, mas para mim foi. Todas as vezes que nós estávamos aí sentados no culto, ouvindo da palavra de Deus, Deus falando, e nós tomávamos posse. Todas as vezes que as pessoas subiam aqui, falava algo que o Senhor conduziu, nós tomamos posse. Você entende a importância da obediência? Quando o pastor Reinaldo chegar em você e te pedir algo, fala a respeito de dízimos e oferta, aí você fala, não vou não. Poxa, você seria uma ferramenta de Deus. Quando você for chamado para ministrar a palavra de Deus, como eu falei, nós não temos o dom de ministrar, porque a palavra do Senhor, todos nós temos que falar da palavra de Deus. Então, quando você tiver a oportunidade de pregar e falar da palavra de Deus, não recua. Faça, seja obediente, seja uma voz profética através do Espírito Santo de Deus, que possa mudar a vida das pessoas. E no dia que o pastor Henrique pregou, e depois Deus usou a Aline para falar comigo, eu fiquei com aquilo dentro de mim, queimando dentro de mim. E uma certa vez eu estava em casa, eu não sei porque eu estou contando isso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu estava em casa e eu estava lavando o banheiro lá de casa, lavando o box. Aí veio sobre a minha cabeça, falei, Jesus, quando que eu vou ter minha casa para mim poder estar lavando o banheiro da minha casa? Aí eu fui para o quarto, fui fazer algumas coisas, foi o tempo que eu não tinha cliente, eu só estava sendo obediente a Deus, estava fazendo o discipulado com os adolescentes, e eu entendo que foi o período onde o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar ao nosso favor, quando nós somos obedientes a Deus. E eu recebi um telefonema, e era um rapaz de uma construtora, e ele falou meu nome inteiro, ele falou assim, Jéssica, eu sou fulano de tal, e aqui a gente está vendo na ficha que você foi uma das sorteadas a ganhar o seu primeiro imóvel. Eu falei, oxe, deve ser trote isso daí. Eu nunca atendo telefone. Aí eu subi lá na minha prima, falei, Rose, o rapaz falou meu nome inteiro, ele está falando aqui que é uma oportunidade de eu adquirir meu primeiro imóvel e tal. Aí ela falou, Jéssica, você não entende que é Deus? Eu falei, amém, eu entendo. Aí ali eu comecei a entrar em contato com ele, a gente começou a conversar tal, e ainda a minha ficha ainda meio que não caía, mas eu já sabia que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando. Aí eu fui, mandei mensagem para o Yuri, expliquei para ele falou assim, oxe, tão rápido assim. A gente viu que Deus começou a trabalhar muito rápido. Mas entenda que quando você tem algo que é para o propósito de Deus, Ele trabalha rápido. Porque hoje eu entendo que o meu relacionamento com o Yuri não é apenas um relacionamento, mas é um relacionamento que é para o reino de Deus. A gente sabe que futuramente é para fazer a obra de Deus. E ali as coisas começaram a andar e foi muito rápido. A gente se surpreendeu com o que o Senhor estava fazendo. E quando a gente teve a oportunidade de ir até a construtora para não fechar negócio, mas para analisar a proposta que ele tinha para nós. E eu e Yuri, a gente sempre falava que a gente queria algo próximo, porque a gente não queria algo longe, porque no momento a gente não tem carro. E eu sabia que se a gente fosse para longe, a gente ia perder essa oportunidade de cultuar a Deus durante a semana. E eu sempre falava, Senhor, eu não quero algo longe, eu quero algo próximo. Eu não quero ficar, tendo que pegar Uber para vir para a igreja, aí se atrasa, o Yuri, né? E a gente começou a orar, e uma vez também a gente estava conversando a respeito de se fosse a possibilidade de nós alugarmos uma casa. A gente queria também alugar próximo, mas a gente nunca foi o nosso desejo de alugar casa, porque a gente sabe que quando a gente está num ambiente que não é nosso, a gente acaba, não todos, né? Mas eu falo por mim mesmo, às vezes a gente acaba se acomodando, né? Então, para adquirir, acaba ficando um pouquinho mais difícil. E resumindo, a gente foi lá, quando
era pra gente ir na construtora, caiu uma chuva, e era longe, muito longe. Eu falei assim, poxa, a gente não vai poder ir de ônibus, né? A gente vai ter que pegar Uber, vamos de Uber. Aí nós fomos de Uber, chegamos lá, aí o rapaz mostrou para nós o apartamento onde o banco tinha conseguido financiar para nós. E chegando lá, foi um apartamento do Parque Novo Mundo. E a gente não queria Parque Novo Mundo, a gente queria Zona Norte. E quando ele falou assim, então, para vocês, o que foi aprovado foi esse, tal. Aí a gente olhou um para a cara do outro, olhamos para a cara do rapaz, a gente falou assim, mas não é esse. Aí ele falou, não, eu falei, não, eu tinha te mostrado um outro. Aí ele falou assim, esse aqui é mais caro. Mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Aí foi tudo, fez o processo tudo novamente. E eu ali já, sem dinheiro, sem nada. Falei, Jesus, o que Jesus está fazendo? Não estou entendendo. E ali ele começou a mexer nas papeladas e ligando para banco, enfim, fazendo todo o papel. A gente tinha marcado de chegar lá às 6 horas, nós saímos lá às 10 horas da noite. E quando a gente saiu de lá, digamos que o rapaz falou que já tinha dado certo, a gente só faltava assinar, mas devido ao horário não daria para nós assinarmos. Eu falei assim, amém. Aí a gente foi embora, tal, e a gente toda empolgada ao mesmo tempo. O Yuri já estava todo empolgado, né? Consegui. Eu já estava na cabeça, consegui, mas como que eu vou pagar? Eu falei, Jesus, e agora? Como que a gente vai fazer? Eu estava indo pela fé, mas é aquilo que a gente falou. A gente tem fé, mas às vezes o medo nos impede, às vezes. Né? A gente fica inseguro com relação a algumas coisas. E a gente estava vindo dentro do Uber e, enfim, aí quando chegou no dia seguinte, o rapaz falou assim, teve, não digamos que um probleminha, né? Mas digamos que devido a gente não conseguir ter assinado no dia, a gente ia assinar depois, aí digamos que tinha que dar uma entrada. E a gente não tinha aquela entrada. E eu falei, Jesus, eu não tenho essa entrada, e agora? Aí o rapaz da construtora falou assim, Jéssica, hoje é o último dia. Eu fui numa sexta-feira. Hoje é o último dia, então vocês têm que pagar essa entrada, aí já está tudo certo. Agora, se vocês perderem o dia de hoje, aí, digamos, vocês vão ter que fazer todo o processo, e possa ser que vocês não consigam, né? Ele tinha falado comigo a respeito, no telefone, a respeito disso. E eu falei assim, Jesus, e agora? Aí eu liguei para o Yuri e falei, Yuri, está acontecendo isso, mas não responde nada não, que eu vou responder para ele. E eu estava em oração. Aí o rapaz da construtora ligou para mim e falou assim, Jéssica, estou ligando porque aconteceu algo que nunca aconteceu aqui. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o dono falou assim que ele vai pagar para vocês a entrada. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, o dono falou assim que gostou de vocês, gostou da história de vocês, e ele vai pagar a entrada para vocês. Eu falei, mas como assim vai pagar a entrada para nós? Ele, não, já você não entendeu? O dono está pedindo o seu Pix para você dar a chave do seu Pix para ele depositar o dinheiro, você fazer o pagamento como fosse você tivesse feito o pagamento, e depois, na data que você falou que você vai ter, você dá. Aí eu falei, amém, glória a Deus, tá bom. Aí mandei a chave do meu Pix para ele, ele fez o depósito na minha conta, a gente conseguiu pagar, e quando chegou a data de nós pagarmos, eu enviei para ele. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Eu estou dizendo isso para você que a obediência, ela gera milagre. A obediência, ela gera milagre. Eu entendi o que Deus estava requerendo de mim. O que Deus estava requerendo de mim era posicionamento naquilo que Ele me chamou para fazer. Eu entendi que o Senhor estava, digamos que, me dando sinais. Ele começou a me dar tempo, começou a me tirar cliente, para me entender o que era para mim fazer para o reino de Deus. Porque quando você entende o que você tem que fazer para o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas sobre suas vidas. Você entende que quando você começa a fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer,
A sua necessidade, ela não precisa nem ser pedida, porque eu nem pedi, o telefonema veio até a mim. Eu nem fui atrás, o Yuri não foi atrás, chegou até nós. Mas porque nós entendemos o que o Espírito Santo de Deus estava nos pedindo. Então nós temos que entender isso, igreja. Você tem que entender que você tem que fazer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Para de fugir. Para de correr. Para de ficar em pânico. Para de ter medo. E obedeça ao Senhor. Rei Davi estava fugindo. Rei Davi estava com medo. Mas ele entendeu que o único que poderia ajudá-lo era Deus, e ele recorreu a Deus. Então nessa noite, para de fugir, recorra, vai correndo aos braços do Senhor. Começa a pedir para o Senhor o Espírito Santo dele. Senhor, me dá espírito de ousadia. Senhor, venha com o teu Espírito, venha me dando discernimento de como fazer as coisas, de como eu tenho que agir. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer isso sobre a sua vida. E por que hoje eu estou contando isso? Eu nem sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus estava me conduzindo a contar isso. Porque é para você entender o valor que você tem diante de Deus. Possa ser que você olhe para você, você fala assim, não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Mas você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E quando você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, as suas palavras não são apenas palavras, são algo profético, são palavras proféticas, são palavras que vão mudar a vida de pessoas, porque está sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o que eu e o Yuri adquirimos não foi algo que nós corremos atrás ou algo que nós adquirimos com a força do nosso braço, não. Nós adquirimos porque nós estávamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, igreja, nessa noite, hoje o Senhor, Ele te trouxe para isso. Para você entender que você tem grande valor. Para você entender que a sua vida tem valor para Deus. E que você não está sozinho. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou falar algo só para finalizar. Uma certa vez, a Karina, ela está aqui. Teve um dia que a Karina, ela estava sentada ali, e eu estava aqui no altar louvando, e eu olhava para a Karina, e era como se eu estivesse sentindo aquilo que a Karina estava sentindo. E eu falei assim, eu não posso ir embora com isso, eu tenho que ir lá. E eu fui até a Karina, fiz o que o Senhor me mandou fazer, usei a minha obediência. Aí depois a Karina chegou até mim, né, Karina, e falou assim, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, sim, Karina. Ela falou assim, o que foi aquilo? Eu falei, o quê? Ela, as coisas que você falou. Aí eu falei, Karina, não fui eu. Eu fiz apenas o que o Senhor estava mandando eu fazer. E quando, igreja, nós somos obedientes a Deus, a gente faz coisas que não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que faz sobre as nossas vidas. E hoje eu falo isso para vocês entenderem que não é a Jéssica que está falando, mas sim é o Espírito Santo através da boca da Jéssica que está te trouxe hoje nessa noite para te falar isso. E falando da Karina, e eu olhando para Elisângela, Deus me trouxe a memória, Elisângela, da mesma forma que aconteceu com a Karina. Eu olho para você, eu não conheço a tua história, eu não conheço a sua trajetória, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você vivenciou da parte de Deus. Mas entenda, Elisângela, que nós nunca estamos sozinhos. Aleluia. Entenda que as coisas, elas nunca acontecem por acaso. Nunca aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer, não. O Espírito Santo de Deus sabe por que aconteceu.
E hoje nessa noite, Elisângela, o Espírito Santo de Deus, ele fala assim para você: que a perca, ela nos traz muito sofrimento. A perca, ela nos traz solidão. A perca, ela nos traz medo. A perca, às vezes, faz a gente querer fugir, a gente correr. E eu te falo isso, Elisângela, porque eu já passei por esse processo de percas. E eu posso dizer para você que as percas que eu tive, eu nunca entendi o porquê eu tive as percas. Só que hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus fala para você que tem situações que você vai ter que passar. Porque quando você começar a ministrar pessoas, você vai entender o que aquela pessoa está passando. Quando você começar a falar do amor de Deus, quando você começar a falar da palavra de Deus, você vai entender o que aquela pessoa ela está passando, aquele sofrimento que aquela pessoa está sentindo. Porque, Elisângela, quando a gente tem o período da perda, as pessoas, quando a gente tem uma perda, as pessoas elas sempre chegam e falam assim: meus sentimentos. Mas só quem perdeu sabe o que está sentindo dentro de si. E nessa noite o Espírito Santo de Deus fala assim para você: que foi necessário você passar, mas você já passou. Que foi necessário você sentir, para quando você começar a falar da palavra de Deus, quando você começar a exercer a obediência da parte do Senhor, você vai entender aquilo que as pessoas estão passando. E tem situações, igreja, que o Senhor ele vai permitir de eu e você passar, porque a gente tem que olhar como o olhar de Cristo. De você olhar para a pessoa e você entender o porquê ela está passando por aquilo. De você olhar para a pessoa e não olhar com um espírito de condenação ou de julgamento. Não, é de você olhar a pessoa e entender o porquê ela está passando por aquilo. Aleluia. Então nessa noite, Elisângela, é isso que o Espírito Santo ele fala para você. Você passou tudo por você passou, porque você vai ter que sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo. Amém? Amém. Foi isso que... Aleluia. Glórias a ti, Jesus.